Teatro José de Alencar. O teatro e a cidade é um dos objetos trazidos exatamente pela nossa dialogadora de hoje, que é diretora deste teatro centenário, criado no Ceará, em Fortaleza, o Teatro Oficial do Estado do Ceará, criado o teatro em 1910. Eu me refiro a ela, que também foi da Escola Porto e Iracema das Artes, tem pós-graduação em Gestão Cultural e graduação em Comunicação Social pela Unifor. Eu me refiro a ela, que me trouxe vários objetos para a gente falar de teatro e das coisas da cidade. Se chama Natália Escócia, tá aqui ela. Que linda, hein? Que lugar lindo, hein? Maravilhoso. Gestora do Teatro José de Alencar. O que faz uma gestora do Teatro José de Alencar, hein? Obrigada pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui com você nesse programa maravilhoso. Bom, então, responder, né, o que é um gestor, o que é ser gestora ou gestor de um equipamento público de cultura, né? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente é um braço, né, da Secretaria da Cultura, é um braço, o corpo inteiro, né, do governo do Estado do Ceará. Nós representamos uma política pública, que é a política pública de cultura do Estado do Ceará, né? Um plano de governo, é um plano de Estado de cultura. Então, ter essa responsabilidade de fazer a entrega de uma política pública para a população, isso é ser gestor, né? Entregar política pública dentro de um equipamento de cultura para a população cearense, na verdade, né? Do mundo inteiro, porque o teatro tem pessoas que visitam do mundo inteiro, mas especialmente para a população, para a sociedade do estado do Ceará. E o meu tipo de gestão, essa é uma pergunta interessante, porque nada que eu fale, talvez, né, vá, acho que, transformar isso numa coisa totalmente real, porque um gestor, ele tem o seu jeito de fazer a gestão, mas ele tem um jeito que as pessoas olham para ele, a forma de fazer gestão. Então, o que eu posso dizer eu sou uma gestora que trabalha muito a descentralização, então eu tenho uma equipe hoje de gestoras, todas mulheres, né? Então, isso é interessante dizer, porque isso já fala um pouco sobre o meu modo de gestão e é uma gestão colaborativa nesse sentido. Então, todas as coordenações do teatro, né? Todas as supervisões do teatro, seja ela administrativa, de programação, de produção, técnica, são todas mulheres. E por que você acha que essa é que fala muito sobre sobre você, um traço do seu conceito de gestão? Pronto, porque o meu conceito de vida é inclusive esse, assim, de procurar... Não só da distribuição, da descentralização, mas também do feminino? Isso, do feminino, de procurar mulheres para estarem juntas comigo, inclusive nos serviços de trabalho, mas nos serviços pessoais, por exemplo, tatuadoras mulheres, médicas mulheres. Então, eu tenho procurado, né, serviços que são pessoas, que são mulheres. E né? O que isso significa? Para mim, significa, eu não vou dizer derrubar o patriarcado, porque isso é muito, né? É uma coisa muito maior do que eu, mas lutar um pouco contra ele, né? Nesse sentido de ter dentro de um teatro, por exemplo, gestoras de áreas só mulheres. Então, isso para mim já diz muita coisa. As mulheres, elas conseguem, na minha visão, mesmo nas horas de disputa ou mesmo nas horas de discordância, chegar num ponto em comum, né? Então, eu acho que as mulheres unidas, elas conseguem fazer a gestão de espaços mais, digamos assim, dialogicamente, mas com uma discordância, mas com concordâncias que fazem mais aquele ambiente ou aquele espaço resolver problemas do que fincar o pé nos problemas e dizer só faço se for desse jeito. Eu acho que a minha visão de mundo, ela traz um pouco a visão dos homens nesse lugar. Assim, você acha que as mulheres, então, são mais dialógicas, mais de aquiescência, mais vocacionadas para aquiescência? Vocacionadas para resolução de problema, vocacionadas para discordar, mas chegar num ponto em comum. Elas centralizam ali uma força
de vida, acho também, que tem a ver também com a força de dar a vida, né? Ou de criar um filho, que está muito ali nas mãos das mulheres. Então, eu acho que elas levam isso também para o ambiente de trabalho, né? Isso que eu vejo sempre que eu vejo um espaço gerido por mulheres. Em relação à inserção, eu estou aqui com um livro chamado Teatro e a Cidade, em relação à inserção do teatro na cidade, durante essa sua gestão. Você está lá desde... Eu estou lá, na verdade, vai fazer 2 anos. Na verdade, fez 2 anos agora em janeiro, Nesses 2 anos, então... Nós estamos em janeiro ainda, então fez 2 anos agora. Nesses 2 anos, então... Esses 2 anos do teatro, o primeiro foi, né? Então, eu assumo ali, logo depois do Pedro Domingues, né? Que que foi um grande diretor, é um grande artista, dramaturgo, né? Escritor, pesquisador. E aí eu assumo nessa organização do teatro enquanto gerido pelo Instituto Dragão do Mar, porque até então ele era um teatro de gerência híbrida entre Secretaria da Cultura e Instituto Dragão do Mar. Então, no momento em que eu assumo, o teatro está sendo totalmente inserido dentro do contrato de gestão do Instituto Dragão do Mar. E é uma mudança grande, né? Porque no momento em que você tem um instituto que faz a gerência de um espaço, aquele local, ele se torna... E o Instituto é uma empresa privada sem fins lucrativos, né? Essa gerência em parceria com a Secretaria da Cultura para entregar a política pública, mas ele traz ali essa visão de governança, essa visão de organização dos fluxos de trabalho, que até então eram um pouco menos... organizados da forma que o IDM traz. Então, tem um RH específico dentro do IDM que vai cuidar das pessoas, tem um setor, um núcleo de escrita de projetos que vai levar o teatro para um outro lugar, tem um núcleo de economia criativa, né, inclusive, tem um núcleo de governança que vai trazer administrativamente para o teatro fluxos de contrato, fluxos de organização de conta, porque até então o teatro não tinha uma conta, fluxos de inovação, né, tecnologia. Então, o teatro até então não tinha venda de ingresso via cartão de crédito ou Pix, e a partir daí ele passa a ter. Então, essa parte de tecnologia, inovação, governança, eu entro no teatro para tentar organizar isso para funcionários e para o público em geral, né? Então, esse primeiro ano foi muito de 2024, na verdade, ele foi muito, porque eu assumo ali em abril de 2024, mais ou menos, né? Até então eu estava interinamente, mas em abril de 2024, de abril de 2024 até abril de 2025, foi mais para organizar essa casa nesse lugar tecnológico de governança. De abril de 2024 até abril de 2025, que é o segundo ano, né? A gente vem conversando com a classe artística, abrindo diálogo, organizamos a casa. Não, então agora o que é que a gente vai fazer? Então, 2025 foi um ano onde tivemos várias conversas com a classe artística, chamamos para conversar, organizamos ali a questão da pauta junto com a Secult e com o IDM. E agora, 2026, a ideia é ter mais ainda a proximidade com a classe artística. Então, voltar com programas, inclusive, que o teatro já teve em outras épocas e parou de ter por conta da pandemia, por conta de várias questões, mas reorganizar os programas que já existiam no teatro, no sentido não de reorganizar, de dar uma cara nova, mas de trazer para esse novo momento, né? E isso implica uma curadoria também partilhada? Implica uma curadoria partilhada com a própria classe artística, com a própria classe então, artística. A ideia é a primeira conversa que a gente for ter agora no ano de 2025, que a gente vai ter essa primeira conversa, estamos organizando internamente as datas, já é trazer, e aí estou dando um spoiler aqui, de volta um programa da Selma Santiago chamado E Agora José, né? Que era um programa onde ela abria as portas do teatro para a classe artística e conversava sobre o Teatro José de Alencar. Sobre o José. Sobre o José. A partir do citação poema do poema do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E agora, José? E aí uma das ideias é voltar com esse programa para a gente partilhar e desenhar o teatro de novo da forma que a classe artística pensa esse lugar. E há alguns projetos, você está melhorando aqui, por exemplo, de um projeto
alguns projetos que são inviáveis, acho que me parecem inviáveis em função da cidade. Estou falando disso porque eu estou diante de um dos objetos que ela me trouxe, o primeiro que eu estou apresentando, é o teatro e a cidade. E um dos problemas conflituais, digamos, é que a cidade mudou em torno também do teatro, né? Por exemplo, estou me lembrando de um projeto da época da gestão da jornalista Isabel Gurgel, chamado Projeto Porão, com espetáculos à meia-noite, que terminava às 2 da manhã, às 3 da manhã, e as pessoas saíam, o público vinha entrar. Quer dizer, eu não sei como é que hoje, numa cidade, num centro da cidade, que precisa de criar condições melhores de convivência, né? Como determinadas camadas, não é que ele não esteja vivo, ele está vivo, mas é preciso criar um sentido de pertencimento do teatro naquele ambiente. Quando o teatro foi construído, né, a gente estava até conversando ali um pouco antes, era 1910. 1910, aquela praça e aquela vizinhança, ela era uma vizinhança de passeio, era uma praça de passeio. Não Praça tinha comércio. Marquês do Herval. Exato, Marquês de Herval. E Jardim Nogueira Cioli. Que depois foi destruído. Você se lembra, né? Lembro. Ele foi destruído em 1912, na revolta, né? Numa rebelião. Nogueira Cioli era o governador à época, né? Que foi inaugurou, exatamente. Eu tenho um livro sobre o assunto, hein? Um livro chamado História do Teatro, que eu publiquei em 1980, aliás, pela Secretaria de Cultura do Estado. E eu estou perguntando essas coisas a você, porque outro objeto que ela me trouxe é o que é? O crachá. É o crachá. Então, você é uma funcionária, digamos, do teatro. Eu poderia imaginar que você trouxe, além do livro, um crachá para dizer eu sou mais uma funcionária, eu sou uma operadora, uma trabalhadora da cultura. O crachá é porque ele me coloca nesse lugar de trabalhadora da cultura. E o que é esse lugar, hein? Não estar dissociada, ser gestora, mas não estar dissociada da cultura, não estar dissociada das linguagens artísticas, não estar dissociada das pessoas que permeiam, que representam a cultura no nosso estado. Então, ser trabalhadora da cultura é ser gestora, então é um pouco ali dionisíaco e apolíneo, porque é Dionísio e Apolo, então você é administradora, mas você também é Dionísio, né? Dionisíaco nesse sentido. Então, acho que, só voltando à tua pergunta, acho que eu sou um pouco Apolo e sou um pouco Dionísio nesse lugar. Sou gestora administradora e sou gestora sem estar sensível, né? Então, sem estar dissociada da cultura, sem estar dissociada das pessoas, sem estar dissociada da vizinhança, do entorno e da vizinhança, que é o Teatro José de Alencar. E só trazendo esse lugar do teatro como cidade, né? O teatro, quando ele foi construído, a cidade era outra. O centro da cidade era outro. Final da década de 60, 70, isso muda quando o comércio vai para lá. É isso. Não é que o centro, na verdade, não está morto, né? Ele está em constante alteração, em constante mudança, em constante utilização, mas hoje ele é um lugar de passagem. Que teatro é esse que a gente quer para a cidade? Como num lugar de passagem. Seria viável hoje, por exemplo, o projeto de um espetáculo que começasse à meia-noite e terminasse às 3 da manhã? Não, acho mais inviável, mais por conta da questão dos trabalhadores da cultura que estão inseridos no teatro. Pois é, teria que os técnicos, as produtoras, as camareiras. Também tem isso. Tem uma questão que o próprio IDM trouxe, né, também pra gente. Então, como é que as questões, trabalhar o Ministério, nesse horário, exatamente, o Ministério, né, o que traz pra gente o Tribunal do Trabalho, o que é que isso traz pra gente enquanto gestora. Será que seria viável, talvez do ponto de vista do território? Acredito que sim, mas acho que do ponto de vista de respeito à equipe de trabalhadores da cultura, menos. Não, talvez a gente pudesse até mudar o horário de trabalho, mas tem várias questões nisso, que é como voltar para casa. Tem horário de ônibus? Não tem horário de ônibus? Como é que essas pessoas... Nem todo mundo tem carro. Teria que ter uma infraestrutura, teria que ter uma infra mais específica para isso. Mas é um projeto que eu acho incrível, incrível. Talvez ele não volte agora, mas é uma coisa a se pensar, inclusive junto com a classe artística, mas pensando também por esse lado dos trabalhadores. E é interessante porque o tipo de espetáculo que se fazia a essa hora é um outro tipo, né? Performáticos. Eu fui atriz nessa época no Projeto Porão. Agora você então me deu a deixa ótima para a gente entender o seguinte: eu estou diante de uma gestora que me trouxe um crachá, mas que é ou quer ser uma atriz
Isso. Fale mais sobre isso. Eu acho que tem Tenho. aqui um objeto que representa isso. Tem. Você é uma carnavalesca, você tem personagem de carnaval, Natália da Escócia. Você, portanto, vamos fazer assim essa separação meramente esquemática. Apolínea e Dionisíaca. Isso. Hein? É Põe isso aí. mesmo. Que história é essa? Como é que você se une aí, a persona e a pessoa? Bom, quando eu era adolescente, jovem, no terceiro ano, eu queria fazer teatro. O meu grande sonho era ser atriz. E eu fiz a inscrição, na época, nós não tínhamos aqui, porque o IF e a UFC só foram criadas depois, né, em 2004. Isso foi em 2000, nos anos 2000, 99 para 2000. O curso é de 2004. De licenciatura. Isso, é de 2004. Mas o teatro, a universidade já tinha desde 60 o curso de teatro. Exatamente. Que era um mas curso não, livre. Isso, que era um curso livre. Só que a minha bolha, à época, né, eu não sabia, não tinha um curso de licenciatura e eu não sabia por exemplo, eu não sabia do curso Princípios Básicos de Teatro. E o meu primeiro pensamento foi, qual é a universidade de teatro que eu posso ir, que tem uma pessoa que eu posso ficar na casa para fazer esse curso? Eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro até hoje e foi o Rio de Janeiro, a Unirio e o Grupo Tablado, né? E o Teatro Tablado. Era isso que eu queria fazer. Então, eu me inscrevi na Unirio para fazer o vestibular de artes cênicas da Unirio e estava prestes a me inscrever no Teatro Tablado do Rio de Janeiro. De Maria Clara Machado. Exatamente. Só que a universidade ficou de greve na época e eu fiquei com muito medo de nada acontecer e eu não passar no vestibular e eu só ter escolhido isso. E aí fui fazer comunicação na Unifor. Mas foi mais por um medo de eu não voltar da greve à Unirio e eu não ter escolhido nada aqui. Mas depois você vai caminhando para a gestão cultural. Exatamente. Fazendo uma pós-graduação, uma especialização em gestão cultural. Exatamente. Portanto, se desligando. E antes disso, desta a personagem... persona aí, mas hein? essa personagem é antes de ser gestora. Eu criei essa personagem chamada Gata do Brilho. Eu faço parte hoje de um bloco em Fortaleza, que é o bloco Iracema Body Beach. A Gata do Brilho, ela sai toda dourada pela rua, jogando glitter. O glitter, para mim, significa também encontro. Mas essa personagem, ela surgiu antes disso, né? E eu fiz na Unifor com a professora Regiane Reinaldi, foi minha professora. Eu fui do grupo de teatro da Unifor e eu me apresentei no Projeto Porão com um esquete de Nelson Rodrigues, na verdade, foi um esquete, né? Eu esqueci o nome do espetáculo agora, da peça agora. Mas o que era? Mas eram várias mulheres. Eu era, inclusive, uma senhora. Eu era uma senhora mais velha. Tinha a prostituta, tinha a noiva. Eu acho que a Regiane deve ser uma junção de ela várias juntou personagens várias femininas. personagens Peça femininas do Nelson. exato. E eu fiz uma das personagens. Mas quem é essa gata? A Gata do Que Brilho. gata é essa? Que personagem é essa? A Gata do Brilho surgiu em 2005. Honório, que é um grande amigo da dança e do teatro, que é tanto da prodança quanto... E é um massagista também? Não, um terapeuta, não? Não, é outro. É outro, Esse é outro outra Honório, pessoa. tá. Mas o Honório, ele é artista da cidade, né? De um grupo que é o grupo... Oh, meu Deus, mas eu vou me lembrar no meio da fala. E ele também é bailarino, né? E é professor, enfim. Por isso que eu lembrei do Honório, porque o Honório é bailarino. Tudo que você está dizendo é Honório. Mas o Honório não é massoterapeuta, não. Não. Mas eu tenho um terapeuta que é massoterapeuta, que é Mas também bailarino e a ator. Gata do Brilho nasceu daí, E o Honório o que ela é? no O dia. que ela é? Essa gata do brilho? Ela Como é que ela se comporta? Quem é ela? Ela tem uma figura? Ela tem uma figura. Porque o bode eu sei, inclusive Ela tem uma figura. Ela surgiu porque na época que o bode se juntou com a Iracema para fazer a junção desse bloco de carnaval, Sim. é o casamento do bode ioiô com a Iracema. Com a Iracema. A Gata do Brilho surge porque é dentro do glitter do glitter do carnaval, do brilho do carnaval que eles se casam. Então, a Gata do Brilho é a junção, é o casamento, é como se fosse o juiz de casamento, a juíza de casamento do bode ioiô e da Iracema. O Evan Teixeira deve fazer o bode. Evan Teixeira faz o bode. Tem também, acho que nesse mesmo bloco, tem o Murilo fazendo o Mário Gomes. E você? E eu de Gata do Brilho. E tem uma outra gata que é a Gata do Fogo, que o fogo e o brilho, eles fazem o casamento da Iracema e do bode. Que personalidade ela tem?
além de ser casamenteira, além de... A Gata do além de- Brilho, sim. ela tem uma personalidade dos encontros. Eu gosto de dizer que o glitter traz encontros. Então, eu saio colocando glitter nas pessoas. As pessoas pedem, obviamente, só coloco em quem quer, né? Sim, Porque o sim. glitter ele pode ser alergênico, várias questões, mas eu só coloco em quem quer. Então, as pessoas pedem, eu quero brilho, eu quero glitter, eu quero que você me faça brilhar. Eu quero E foi que você que inventou e que quis fazer a Eu que personagem? inventei. Um amigo falou, tu devia dar o nome dela de Gata do Brilho. Mas eu já saía nos carnavais de Fortaleza, antes dessa personagem, eu saía com um saco de supermercado, com glitter dentro do saco. Antes do glitter ser vendido, agora no carnaval, nas banquinhas, eu que saía botando de graça em todo mundo. Então eu levava Por que você não vários. volta também para ser dionisíaca no palco, hein? Por que Eu que já você, fiz vários cursos. mesmo sendo No gestora... Barraco da Constância. O Honório é do Barraco da Constância. Barraco da No Barraco da Constância, com quem Honório, trabalhei, William. claro, o Honório. Enfim, foi ele Sei quem que é me deu a demais, ideia da Honório. personagem. Porque outro, Pronto. são dois Honórios, Eu conheço o Honório, sim, do Barraco da Pronto, Constância. foi ele que me deu a ideia. Mas o nome veio de outro amigo, só que a personalidade dela, quem criou fui eu. Então é um maiô dourado, uma capa dourada, uma cabeça dourada, toda dourada de glitter, passa o glitter no corpo inteiro, uma maquiagem dourada e ela sai como se fosse Isso o que é, sol. do ponto de vista psicanalítico, é você soltar Soltar a minha atriz, talvez. Eu acho que é ser Soltar uma os personagem. Você ser uma personagem. Algo que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Então. E fora dos padrões que um rito de gestão exige. Totalmente fora. E às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, uma gestora que sai de maiô no meio da rua no carnaval. Mas faz parte também. Faz né? parte, faz parte. Faz parte também. Mas um outro objeto que também denota esse outro lado da nossa dialogadora de hoje, que é a Natália Escócia, que é gestora, inclusive com pós-graduação em gestão cultural, o outro objeto que denota isso, é isso aí? Eu sou percussionista. Porque você é percussionista. Eu tava pensando no outro. Esse aqui chega já. Chega já? É. Porque isso ali, esse que eu ia colocar, mas não vou colocar, vou deixar que você coloque, que é os óculos de... Natação. De natação. Mas primeiro vamos falar da percussão? Vamos. Por conta dessa história de ser atriz, eu fui atrás também da música, né? Deixa eu mostrar mais claro, mais... Eu fui atrás da música. E na porque isso aqui música... é um tambor, uma miniatura de um tambor. Eu fui atrás da música e na música eu vi que... Eu fiz até também aula de canto, a minha voz, né? Ela é um pouco diferente, ela é meio rouca, todo mundo pergunta se eu sou cantora. Então eu fiz alguns cursos de voz, fiz curso de teatro, inclusive com Bagaceira, né? O Grupo Bagaceira. O Grupo Bagaceira. E Rafael fiz... Martins. O Rafa era Rogério Mesquita. Na época, os dois professores eram Rafa e o Yuri, né? Yuri Yamamoto. Exato. E aí, mas fui também atrás de ser musicista. Todos eles meus alunos. Todos eles meus amigos. Também amigos. São lá do colégio de direção. Isso. Não é? Todos dois. E aí fui atrás da música, e na música eu vi que as cordas não eram muito a minha... Eu não tinha muita coordenação motora para as cordas, mas a percussão, ela era como se fosse a extensão, né, do meu corpo. Então, quando eu tocava o ferro, ou quando eu toco o AB, quando eu toco o ferro, quando eu estou aprendendo a tocar alfaia, hoje eu toco tambor, né? Então, quando eu toco tambor, isso faz com que eu também me lembre desse lugar da artista Natália, né? Eu não posso dizer se eu sou artista frustrada, porque eu sou um pouco, né? Eu tenho uma personagem, eu toco percussão, mas da artista de palco, né? Que eu queria ser essa pessoa. Você acha que ainda pode voltar? Acho. Acho Até que porque, ainda tem tempo. Porque a gestão é um tempo, né? Ninguém é gestora. A pessoa Mas eu acho está que eu ainda... gestora. Inclusive, o Rafael, né? Ele até disse, Natália, tu devia fazer mais curso, tu devia ir mais, tu devia ir fazer o CBBT, tu devia fazer ou a universidade ou o CBBT, porque tu tem jeito para coisa. Mas é isso, a gestão me pegou e acho que tem volta. Tem volta? Tem volta. Diz a eu ajeito. Diz a Fernanda Montenegro que diz que as pessoas desistam quando quer fazer teatro. O conselho diz, desista. Mas se você, ao desistir, não conseguir mais respirar, não conseguir mais dormir, não conseguir mais ter sentido para a vida, volte.
Você acha que Porque faz parte está da minha chegando, vida. está vivendo isso? Faz Essa inquietação. parte da minha vida, faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Essa questão não de ser artista, mas de estar no meio artístico, de estar com as pessoas, de ver os espetáculos. Eu também, por exemplo, fiz parte de um grupo de circo, o Coletivo Quintal, com a Gabriela Jardim. Eu sou circense também, então eu sou portora, eu sou trapezista. Então, isso está no meu... Eu não trouxe nada, não trouxe ainda, mas... E ainda é também... E ainda sou nadadora. Nadadora! Não, agora, peraí, será que eu posso botar esses óculos? Pode. Olha que loucura, é nadadora também. Eu nado no mar. Mas aí é um tema... Eita! É um tema para o próximo segmento. Porque, além de tudo, percussionista, gestora, atriz, carnavalesca, carnavalizada, ela é também nadadora em mar aberto. Sim. No próximo segmento do programa Diálogo, o nosso diálogo prossegue com todas essas possibilidades de tema, com ela, a atual gestora do Teatro José de Alencar, Natália Escócia. Isso. No programa Diálogo de hoje, uma nadadora que me trouxe os óculos de natação em mar aberto e ela é também gestora do Teatro José de Alencar, além de nadadora, de circense, de atriz, de carnavalesca. Ela se chama Natália Escócia, é com ela que eu estou conversando aqui no nosso diálogo de hoje. E a partir dos objetos que ela traz, vamos pontuando os nossos temas, né? Percorrendo os nossos temas. E no segmento anterior, ela ficou de falar sobre esse outro aspecto dionisíaco dela, de mergulhar em mar aberto, e me trouxe para representar esta vontade, essa decisão, essa atitude, essa atividade, os óculos de nadadora. Natália, conceitue isso. Tem a ver, inclusive, com esse lugar de gestão. Né? É mesmo? É. Peraí, então isso Vou aqui explicar. tem a ver com isso aqui? Tem. Isso aqui Total. também tem a ver? Tá tudo junto, né? Tá. Você é tudo isso. Sou. Explique-se. Mas o esporte, né? Na verdade, eu sempre gostei de esporte. Então, eu jogo futebol, jogo vôlei. Põe aí, faz isso quando você tá no mar. Bora corro, ver. eu faço pouquinho musculação. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Ah. Só que, na época que eu assumi a gestão do Teatro José de Alencar, eu estava parada de tudo, de fazer qualquer coisa que fosse no esporte. E a gestão, ela traz esse lugar de Apolo, né, muito organizado e muito de gestão administrativa, ela traz um peso, né? Um peso, uma responsabilidade, e aquilo foi me deixando um pouco angustiada, né? Foi me trazendo um lugar de o que é que eu posso fazer para que isso fique um pouco mais leve, para que eu não fique tão irritada ou para que eu não fique tão pesada, tão nesse lugar da responsabilidade de gerir um espaço centenário, né? Um espaço simbólico, o Teatro José de Alencar. O Teatro Oficial do Estado. O Teatro Oficial do Estado. Um dos mais antigos. Teatro Patrimônio, inclusive. Teatro Patrimônio, Teatro desde Patrimônio. 1964. Então, o que é que eu podia fazer? Uma das únicas coisas que eu pensei foi voltar a fazer esporte. E eu voltei por uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que foi Natação. nadar. Eu tinha nadado na piscina, mas eu nunca tinha nadado no mar. E uma amiga disse, amiga, vamos. Um sábado eu estava muito aperreada com essa história da gestão, trabalhando no final de semana, no sentido de trabalhando mentalmente, né? Não trabalhando lá, mas trabalhando mentalmente, indo ao teatro aos finais de semana também para acompanhar. E uma amiga disse, vamos no sábado. Vamos, tu vai ver como é legal, tu vai ver como isso vai te dar, tu vai acordar de outro jeito, tu vai... E foi dito e feito. Eu fui uma vez, um sábado, nadar no mar. Fiquei muito cansada, porque fazia tempo que eu não fazia exercício físico, eu tinha parado completamente depois que eu entrei para esse lugar das gestões, de trabalhar sem parar com isso. E aí, eu nunca mais parei. E Isso já faz 3 anos e meio. O que detona não, deflagra? O que deflagra ser nadadora? Estar dentro do mar, estar em contato, em confronto, a palavra não é confronto, mas estar de frente a frente, né? Imersa mesmo, literalmente. A primeira coisa que eu pensei quando eu nadei a primeira vez, assim, até o espigão, né? Até o final do espigão. Porque no começo a gente fica só ali mais no raso, fazendo exercício de respiração. Mas quando eu nadei a primeira vez até o espigão,
eu lembro da sensação de silêncio total. Silêncio. Silêncio total. Foi uma sensação... E aí você não pensar em nada, você só pensar no seu trajeto, porque você está ali imersa, né, no mar. Então você não tem borda, não é como a piscina, não tem como você voltar de uma hora para outra, você vai demorar a voltar ou vai demorar a chegar no seu lugar final, mesmo com boia. É um lugar que você precisa ter atenção e precisa estar ali, né? O foco é estar ali. Então isso me tirou todas as preocupações da cabeça, né? Preocupações da própria vida, né? Da família, da filha e da gestão. Então, é como se eu começasse o dia quando eu saio do mar, e aí hoje eu já nado longas distâncias, 4,5 km, 3 km, para dentro do mar, na horizontal, mas é como se isso me trouxesse esse foco e esse contato direto com a natureza, de que eu estou ali, eu preciso respeitar a natureza, ela vai me respeitar, né? Em conjunto, a ideia é que a gente se respeite mutuamente, mas aquele silêncio total, silêncio inclusive interno. Eu só penso nas minhas braçadas, nas minhas pernadas e na natureza que está ali na minha volta. E é diferente, por exemplo, do mergulhador, porque o mergulhador, sim, ele vai para um lugar realmente de silêncio absoluto. Eu já mergulhei também em Fernando de Noronha, mergulhei 12 metros. Mas aí incrível. O nadador não, você ainda está com uma certa... Você ainda está, digamos, no fronteiriço, sim, entre o externo sim. e a mas imersão ainda total. assim é um silêncio. Mas mesmo assim é um Porque silêncio. você não ouve carro, você não ouve pessoas... Sim, seu ouvido está ocupado também. Meu ouvido está ocupado pensando nas braçadas, água, inclusive, né? e na água. O que você ouve é a água. A água, você ouve a água. É água. Água por todos os lados. Então, é isso. Estar imersa me leva para esse lugar do foco. É quase uma ali. meditação. É uma meditação. Meditação ativa, digamos, É uma meditação ativa, exatamente. Não é? É. Compulsória, porque não dá para... Eu não consigo, inclusive eu não consigo mais parar. Eu não consigo mais parar de nadar. É compulsória e para mim... E é revigorante. Muito. Eu saio do mar outra pessoa. E não há uma certa frustração de ter que voltar à realidade, entre aspas, hein? Dizer, porque o ideal é a gente ficar aqui, ali. É tão nirvana aqui, e agora eu vou ter que voltar para ser um ser humano não aquático. Lhe dá uma volta mais tranquila. A volta ao mundo real, ao mundo de barulhos, de gestão. Você volta revigorada, você volta de outra forma. Num ponto de... Não é? E nós somos água, né? Fisicamente, 70% nós somos 70% feitos de água. Não é? É também uma volta, me imagino, uma volta ao útero também, porque nós passamos 9 meses dentro do líquido amniótico, né? Nós ficamos ali dentro, que deve ter uma relação. Tem uma relação. E já que eu falei em líquido amniótico, vou puxar, porque diálogo é isso, é diferente de entrevista. Uma coisa tem a ver, conectada com a outra. E eu estou vendo que você me trouxe algo relacionado à sua filha. E aí você já citou a sua filha. Já. Antes. É a maternidade, na verdade. Você me trouxe a maternidade. Uma matéria de jornal, do jornal O Povo, chamado Para Mães e Filhos. Para comemorar o Dia das Mães, o Buchicho Guia selecionou um programa especial para filhos e mães curtirem o domingo juntinhos. E a foto é de Natália Escócia e... Luísa Escócia. E Luísa Escócia. Luísa. Que tem ainda essa idade? Não. É muito recente, não? Não. Ah, é de 13. É de 2013. Minha filha tem 22 anos hoje. Na verdade, 21. Vai fazer 22 mês que vem. Eita. E por que você trouxe? Para pautar o quê? Para filosofar sobre o quê? Para filosofar sobre trabalho. Sobre trabalho? É interessante, porque a maternidade, ela tá ligada para trabalho no sentido de... Não. De dar trabalho? Não. Ser mãe? Não. Não. A maternidade, ela me colocou num lugar de ter que trabalhar desde sempre, né? Tá ligado também à gestão. Então, entendi. A maternidade, ela me traz, como eu fui mãe muito jovem, eu engravidei aos 19 e tive minha filha aos 20. Eu estava na universidade, né? Na Unifor fazendo comunicação social. Mas tinha acabado de passar pelo sonho de ser atriz. Então, eu estava num lugar onde eu ainda estava me encontrando. Sim. E, ao mesmo tempo... Grávida, né? Aos 19 anos. E isso foi algo que me trouxe também esse lugar do trabalho constante, né? De estar sempre trabalhando. Então, eu saí da universidade grávida, mas fui trabalhar logo em agência de publicidade
aliás, ainda grávida. Então, o trabalho e a maternidade, eles estão, e para mim, eles estão completamente ligados, né? A provedora? A provedora. A provedora. Não, eu e o pai dela, nós fomos casados durante um pouco tempo, assim, acredito eu, 6 anos é um pouco tempo, é diferente de 20 anos como meu pai e minha mãe foram, mas morávamos sempre nós duas, né, até hoje. Então, sempre somos nós duas. O pai dela está presente nos momentos em que ela está com ele, mas a maternidade, ela foi muito mais voltada para a minha pessoa do que para a pessoa do pai, que tinha outras organizações, casou de novo, né? Teve outra família. Então, eu e ela, a gente está sempre muito ligada. E o trabalho está muito ligado a nós. Tanto é que teve uma época da vida dela que ela quis fazer dança na UFC, porque ela queria ser bailarina, por conta da minha vontade de ser atriz, por conta da minha questão da gestão, dentro do Porto Iracema das Artes, no Teatro José de Alencar. Então, a Luísa, ela está intrinsecamente ligada. Ser mãe é maravilhoso, a maternidade me trouxe muitas coisas, mas me trouxe também o senso da responsabilidade e esse lugar do sempre trabalhar, né? Do sempre estar, mostrando para minha filha que nós, mulheres, e que eu, mãe, né? Nós somos mãe, mas também somos pessoas que trabalham. E ele enveredou por esse caminho das artes também? Não. Nada nem a da ver. gestão cultural. Nada a nem ver. da economia criativa. Nada a ver. Ela está terminando biotecnologia na UFC. Biotecnologia. E como é uma mulher parir outra mulher? Né? Uma mulher educar outra mulher. Né? Eu fico imaginando se ao invés de uma menina, a Luísa, você tivesse tido o Luiz. Sim. Não é? Mas não, você teve a Luísa. Isso. E eu queria então que a partir daqui filosofar sobre isso, sobre ser mãe de uma mulher, ser responsável, né, copartícipe de a formação de uma mulher. Não é responsável porque é partilhado, né? Isso. Uma criança tem direitos, tem voz, etc, etc. O que me tornou mãe, né? Essa história da gravidez na adolescência, no final da adolescência, né? Ali aos 19 anos, me trouxe muita coisa do que eu aprendi com a minha família. Né, com as minhas mulheres, que eu chamo as minhas mulheres, até aqui o outro objeto já nos leva até a essa... Criar uma filha mulher é me trazer de volta a minha mãe, as minhas tias, as mulheres da minha vida, né? Então tá na hora de colocar no ar, os homens da minha vida também fazem parte, mas as mulheres, as minhas avós... Que é um álbum, é isso? É um álbum de pequenininha, mas que tem as mulheres da minha vida, né? A grande maioria delas, as minhas avós e as minhas tias, que me criaram também, que foi copartícipe, mas me criaram num lugar muito de independência. Então, quando você me pergunta como é criar uma filha mulher, é partir do princípio de que eu quero criar uma mulher independente. Uma mulher que consiga organizar suas coisas, ter a sua vida, ter o seu trabalho, ter os seus amores, ter a sua autonomia, ter as suas dores, ter a sua autonomia, que é o que nos leva a esse álbum de família, que tem os homens da minha vida também, obviamente, meu pai, meu avô, meu tio, meus tios, mas as mulheres da minha vida que foram as pessoas talvez responsáveis por também me colocar nessa maternidade, responsável por criar uma filha mulher autônoma, uma filha mulher com liberdade, uma filha mulher que pense sobre, que tenha criticidade sobre o mundo, sobre o patriarcado, sobre as pessoas, enfim, né, nessa questão de criar uma pessoa autônoma e que possa ter criticidade sobre a vida, né? E que faz você também se criticar, você com também certeza. se olhar para si mesma a partir do olhar da filha, com certeza. De uma outra geração. De uma outra geração. Ela é geração Z, eu sou geração Y. Se for para partir para essa história das gerações. E no caso também, outra forma de aprendizado que deve ser, e eu queria que você falasse sobre isso, é criar alguém que é mulher, etc, etc, de uma linhagem de mulher, mas que não é necessariamente clone de ninguém, não é? Por exemplo, o próprio fato dela não estar nem na gestão cultural, e nem nas artes cênicas, nem no circo, e nem nos esportes, nem no mergulho, e nem no tambor, ela está na biotecnologia, que é algo da sua autonomia de pensamento e de direcionamento. Eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, que a gente cria a gente tem um filho, mas o filho não é nossa xerox,
Não é? A gente cria um A filho... cópia não corresponde, o xerox não corresponde ao original. Não, jamais. A gente cria um filho para o mundo, né? Esse é um ditado que eu aprendi com as mulheres da minha vida. Minha filha, a gente cria um filho para o mundo. E a Luísa, a ideia é que ela seja criada para o mundo. Obviamente, toda mãe e todo pai, né, a maternidade e a paternidade projetam alguma coisa nos filhos. Eu gostaria que ela tivesse sido bailarina, ou que ela tivesse sido atriz, ou que ela tivesse gostado mais de esportes. Mas a Luísa, ela é desde pequena, uma grande pesquisadora. É interessante, assim, porque ela, desde pequena, gosta muito de pesquisar, de olhar. Ela tem um tempo que é só dela, inclusive, né? Que é um tempo diferente do meu. Eu sou uma mulher ligada meio assim, né? Eu sou ligada toda hora, trabalho muito, faço esporte. 220 volts. Né? E a Luísa não. A Luísa tem um tempo que olha ali essa pesquisa e o mundo, a vida, de outra forma. Ela olha com olhos de cientista. Uhum. É interessante, porque ela, desde pequena, é assim. E isso acrescentou, então, a sua visão de mundo? Acrescentou a minha visão de mundo. O que ela trouxe de aprendizado? O que ela trouxe de aprendizado foi exatamente isso. A projeção que nós, mães, ou pais, fazemos nos nossos filhos, isso não deve gerar um atrito, que é o que geralmente acontece, né? A projeção gera atrito entre os pais, entre as mães e as filhas, entre os pais e os filhos, entre as mães e os pais e os filhos, que é querer que a sua filha seja um pedaço de você, ou igual a você, ou leve alguma coisa que seja sua. Ou que faça aquilo que você não fez, que faça aquilo que você não fez, né? Então, isso pode gerar atrito, isso geralmente gera atrito, ou você obrigar um filho a fazer algo que você gostaria que ele fizesse. E muito pelo contrário, ela me trouxe esse aprendizado, que não, muito pelo contrário, um filho, ele pode não ser nada do que o pai e a mãe é, e mesmo assim, carregar conhecimento, carregar o que o filho aprendeu na vida com as pessoas que o criaram, né? Mãe, pai, avó, tio, tia. Então, é isso, o aprendizado foi esse. A gente não entrar em atrito também por conta disso. A nossa dialogadora de hoje é a Natália Natália Escócia, que é formada em comunicação social da Unifor e que tem pós-graduação em gestão cultural e atualmente é a diretora deste teatro, Teatro José de Alencar. E chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe o objeto surpresa para ela e ela trouxe o objeto surpresa, que é surpresa mesmo. Ela entregou a produção, não tem a mínima ideia do que seja, e ela também não tem a mínima ideia do que está aqui. Mas eu vou primeiro pedir o dela, eu vou abrir o dela. Vou deixar o meu por último. Não, eu quero abrir. Eu quero fazer a surpresa. Eu quero ter a surpresa. Não abre agora. Tá. Quero abrir a minha. Vamos para os tambores. Vamos ver o que foi que ela me trouxe. O que ela me trouxe? Deixa eu pegar aqui. Pelo tato. Não sei o que é. Parece uma carteira, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Já vê? Não tem nada a ver com carteira. É uma faixa, é surpreendente, é uma faixa onde está escrito Mini Miss CVS B1. BI? B1. B1. Mini Miss CVS B1. Ela foi, imagina, foi Miss no colégio dela, da turma B1. Será que é isso? Quase. Quase. 1989. Explique-se. Porque eu digo primeiro por que eu trouxe, porque que me lembra você. Por que lembra mim? Hein? Eu que não fui mista em coisa nenhuma, não sou do esporte, nada disso. Foi o meu primeiro personagem. Uma Miss. Eu desfilei. Então, para mim, o meu primeiro personagem na vida artístico foi um desfile de moda no condomínio onde eu morava. E por que me lembra você? Porque foi meu primeiro personagem artístico. Ator, personagem e tal, e o seu primeiro personagem. E esse CV, que é condomínio... Condomínio Village Sunshine Boulevard 1. Foi em 1989, foi meu. E foi, inclusive, a partir daí, desse condomínio, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive, eu era muito nova, mas eu me lembro como se fosse hoje. Foi a partir desse desfile, desse condomínio, dessa data,
E depois desse desfile teve um também algo. Eu cantei, né? Eu cantei junto com outras meninas, mostrando os meus dotes de pessoa, né? A Miss, ela sempre mostra dotes, onde eu cantei, onde eu desfilei. Então, o que me traz, né? A minha trajetória de querer ser artista, de querer ser atriz, de lhe ter como uma pessoa referência nesse lugar, né? De ser artista em Fortaleza e no estado do Ceará, porque você é referência. Então, eu quis trazer a faixa, porque quando eu fui procurar todos os meus objetos, quando eu vi a faixa, eu disse, gente, isso aqui foi o meu primeiro personagem artístico. Eu cantei nesse dia, eu desfilei nesse dia, eu me mostrei para as pessoas, mesmo com muita vergonha, eu fiz parte de um palco. E aí é isso, e me lembrou você, porque você é referência e me lembrou eu querer ser artista e me lembrou tudo isso que a gente conversou aqui hoje. E tá tudo conectado, porque o objeto que eu trouxe para ela tem a ver com tudo isso. E olha o que é? Isso, um personagem, uma máscara neutra. Porque na máscara neutra você pode ser qualquer coisa. Ela não tem um rosto, ela não tem um personagem, né? Ela é neutra. Você vai botando na voz. Por isso que eu mudei a voz, já fiz uma outra voz. Porque eu posso botar outra vozinha. Enfim, é um espaço para você inventar coisas, performar. Ai, que maravilhoso, uma máscara neutra. Eu trouxe para dizer que ela tá na gestão, ela tá aqui, ó, a Natália está na gestão do Teatro Zé de Alencar, usando como é que chama? Um crachá do Teatro Zé de Alencar como gestora, mas também poderia e pode estar aí. Fala mais sobre isso, sobre o que significa receber aqui, ser apresentada a máscara do teatro, o símbolo do teatro. Eu já grego. tinha sido apresentada às máscaras neutras nos cursos de teatro que eu fiz. Não diga apresentada aqui, que mas aqui agora, na verdade, eu acho que é a síntese, acho que o resumo de tudo isso que a gente conversou hoje nesse programa, e aí me traz de volta todo esse lugar, né? O que eu quiser ser, na verdade, né? Acho que o que a gente quiser ser, a gente pode ser. A máscara neutra, ela traz isso, né? E se eu quiser, inclusive, voltar com a ideia de ser atriz e de me organizar com qualquer que seja o personagem, a máscara neutra vai me trazer isso nos personagens que eu decidi ser. Mas eu acho que tem tudo a ver. O que você disse aí? O que essa personagem diria aí? Vamos embora. O que essa personagem diria? Sim, que personagem é essa? Estou vendo aqui, impressionante. Desapareceu o seu rosto, agora é uma outra coisa. Imagina se soltar o cabelo, fazer alguma coisa, botar uma voz aí, é uma outra coisa. Acho que poderia ser uma voz de alguém que procura algo, de alguém misterioso, de alguém que tá por aqui, mas não tá. Talvez algo por aí. Estranhíssimo! Uma das coisas mais características dela é esse sorrisão lindo, com esses dentes lindos, né? Essa simpatia, essa energia que ela tem. E, no entanto, agora com o personagem, estou dando a minha impressão do que desse contracenei, né? Você ficou mais soturna, mais calma, o sorriso desapareceu, os olhos se destacaram extremamente, ficou só o olho dando vida, não é? Que coisa linda, não? Que o teatro faz, né? Essa capacidade de fazer com que a gente pesquise os outros que estão dentro de nós. Porque eu acho que você é tudo isso. Natália Escócia. Chegou uma hora ótima no programa, que é o seguinte, que é um espaço que se chama Ou Isto ou Aquilo. Que é o poema, uma referência ao poema da Cecília Meirelles. Sim. Ou isto ou aquilo, você escolher. Ou isto ou aquilo. Para a gente ver qual é o objeto, central da questão. Isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. Isto. É aqui. O tambor. O tambor ou o crachá. Agora foi. Hein? Não pode ser os dois, não. Não, por enquanto, isso vai. Ou aquilo, os dois. Deixa eu pensar já. Tá, então eu tiro... Não, mas deixa. Não, o crachá. O crachá. O crachá. Deixa o crachá. O crachá ou o livro do Zé de Alencar? É a mesma coisa, né? O crachá, porque o crachá é o livro e o livro é o crachá. É o livro. Então o crachá ficou,
o crachá ou o carnaval, hein? Ou a personagem do carnaval, a gata? Hein? Ai, o crachá. O crachá. O crachá, o álbum de família? O álbum. O álbum. O álbum de família ou a referência à filha? A Luísa, a maternidade, A com maternidade. certeza. E aí chegamos ao fim. Não, ainda falta os óculos. A Luísa. Os óculos de natação ou a Luísa? A Luísa. A Luísa não é a Luísa, a referência A referência à Luísa. A referência à Luísa. A Deixa eu ver se tem mais. maternidade. A maternidade. É. Então a coisa mais importante. É, porque a maternidade. O objeto levou a mais tudo importante, isso. pelo menos por agora, né? O objeto escolhido pelas opções que foram dadas é a referência A maternidade. à maternidade. Isso. Que eu acho que é um momento seu, né? O resto é tudo, né? Pode ser. Aqui é um atravessamento definitivo, Exatamente. estrutural. Todos os objetos atravessam esse lugar. Esse lugar. É. Que é a o sua lugar maturidade, inicial, que é o seu lugar de inclusive. maturidade. É. Que não acabou, não acabou na hora, na hora que pariu, Não. né? É eterno, é definitivo. Que coisa linda. Vamos terminar, então, por aqui, falando disto, da maternidade. E você acha que a maternidade, já que você escolheu como objeto principal entre o isto e aquilo, você escolheu a referência à maternidade, você acha que a maternidade, em que sentido ela atravessa, como você disse, faz a travessia em tudo? Onde é que ela se projeta? Na natação, no carnaval, na menina da missa, do tambor, enfim, no teatro? A minha versão hoje, né, que são essas várias versões... Vamos colocar tudo aqui dentro, então. Ah, não, vamos colocar aqui dentro. Todas essas versões, elas atravessam a maternidade, porque a maternidade, ela foi num momento onde eu estava me encontrando, né, aos 19 anos. Ela foi o momento onde eu estava decidindo coisas, decidindo pela universidade, decidindo... o que é que eu queria ser, o que é que eu via de mundo, qual era a pessoa que eu era, se eu ia querer voltar ou não, se ela ia me proporcionar, o que é que ela ia me proporcionar. E foi a maternidade, inclusive, nesse lugar do trabalho, de prover pela Luísa, né, pela casa, pelo local onde a gente mora, as coisas, né, que a gente tem hoje, a forma de vida. A maternidade atravessou tudo isso. Então, hoje eu sou tudo isso, né? Inclusive gestora, porque eu sou mãe da Luísa. E aí tem tudo a ver com um objeto. O finalzinho que eu tinha trazido para ela, que eu não pude mostrar na música, que eu trouxe a Rita Lee. Mas o que eu trouxe a Rita Lee, que independe da música que eu ia colocar. Porque, veja, um outro tema. A Rita Lee jovem e a Rita Lee já no fim da vida, já velha. Sou fã. Depois de 70. Então, o que eu queria trazer nesses últimos momentos, que tem tudo a ver com isso, porque ela escolheu a maternidade, a maturidade, a relação com o outro. Falar de etarismo, falar de uma mulher que deixou de ser a menina da Missy e agora é uma mulher madura, adulta, gestora, mãe de uma outra mulher, já com 21 anos, 22. Eu queria que você falasse, então, dessas duas dimensões da mulher, para a gente terminar o nosso programa de hoje. Sobre etarismo, sobre maturidade, enfim, sobre o envelhecimento da mulher, enfim. A partir do que você quiser, dessas duas imagens aqui, a Rita bem jovenzinha na época dos Mutantes e a Rita, uma das suas últimas fotografias, já com a mulher de mais de 70 anos. A Rita Lee tem tudo a ver comigo, com a minha vida e com isso que atravessou aqui. E eu te trouxe uma música que era isso, mas não pude Porque mostrar. a Rita Lee foi uma das primeiras artistas mulheres que eu fui fã, porque a minha mãe era fã da Rita Lee. Então, a mamãe ouvia muito os Mutantes e eu via muito Rita Lee. Rita Lee, lá em casa, tinha disco, tinha CD, tudo era Rita Lee. E eu te trouxe porque tem aquela música que chama-se Pagu, Sim. onde ela diz, eu sou mais macho que muito homem. Muito homem. Essa música é a música meu da minha buraco, vida. O meu buraco é mais em cima, Sim. né? Ao invés de ser mais embaixo. Era essa música que eu tinha trazido para você. Tem tudo a ver comigo, Tudo a Ricardo. ver com você. Tudo a ver com a comigo. nossa dialogadora de hoje, que já está terminando o programa, a Natália Isso. Escócia, que é tudo isso. E na próxima semana, eu já agradeço agora a presença dela e já convido vocês para na próxima semana a gente estar de novo aqui com mais um diálogo.